eu vou começar um novo quadro aqui no canal chamado Explicando a Cripto, onde eu vou ensinar para vocês aí tudo sobre uma criptomoeda que vocês mandarem para mim. Para começar esse quadro, nada melhor do que a gente falar sobre a criptomoeda mais famosa aí atualmente, o Bitcoin. Lembrando que se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, compartilha esse vídeo, que isso vai estar me ajudando a crescer e também vai estar ajudando aí a compartilhar o conteúdo sobre educação financeira na internet. E fique até o final do vídeo, porque só assim você vai conseguir entender o que é o Bitcoin e qual que é a importância dele. Para a gente entender como o Bitcoin surgiu e qual que é a importância dele na sociedade, a gente tem que voltar aí para uma época nada favorável para a economia mundial. A gente vai voltar aí para 2008, na crise do subprime, onde tivemos uma crise mundial aí que diversos bancos, inclusive bancos famosos, declararam falência. Porém, ao meio desse caos global aí, nos fóruns de criptografia, alguém com o pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto discutia com outros membros sobre a criação de uma moeda digital. Tá, mas quem que é Satoshi Nakamoto? Essa é uma pergunta que nem eu, nem a internet, nem ninguém vai poder te falar, porque ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. Ninguém sabe se é uma pessoa, se é um grupo, se é uma comunidade, ninguém sabe. A única coisa que sabemos é o nome, que é Satoshi Nakamoto, que estava lá, no pseudônimo. Nunca ninguém teve informações sobre quem é essa pessoa, nem onde ela está. E até hoje, o criador do Bitcoin nunca foi conhecido. Na verdade, muitas pessoas cogitam não ser uma pessoa só, e sim um grupo. Porque para criar essa criptomoeda, a pessoa tinha que ter muitas informações, tinha que saber sobre muitas coisas, tinha que saber sobre criptografia, tinha que saber como que funcionava o sistema bancário e também tinha que entender sobre programação. Então, no dia 31 de outubro de 2008, o pseudônimo Satoshi Nakamoto publicou pela primeira vez o white paper com o título Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. Assim dando início à nova era aí do Bitcoin. Todo o funcionamento do Bitcoin foi descrito em 9 páginas desse white paper. Para quem não sabe, o white paper foi o documento que ele postou aí, sobre todas as informações descritas do Bitcoin. A criptomoeda teria surgido aí, com o objetivo de facilitar as transações monetárias no mundo, de uma forma criptografada e totalmente descentralizada, permitindo as pessoas aí transacionarem suas moedas de uma forma direta e sem a necessidade de um intermediador, como um banco, por exemplo. E também, consequentemente, melhorando as taxas dessa transação, que no caso você não vai precisar pagar para o intermediador para poder fazer essa transação. Tá, mas uma pergunta, como que seriam emitidos os Bitcoins? Como seriam feitos os Bitcoins? Essas moedas seriam criadas através de um processo chamado mineração, que é o conhecido minerar Bitcoin. Esse processo de mineração consiste em pegar máquinas super potentes que são chamados mineradores. Então esses mineradores são computadores com uma configuração muito avançada, com placas de vídeo super caras, trabalhando para conseguir resolver uma equação matemática muito complicada. Quando essa equação for resolvida, eles ganham de prêmio novos bitcoins. Então quando resolvem essa equação, entram novos bitcoins aí no mercado. Então é dessa forma que surgem novos bitcoins. Porém, a quantidade dessas moedas seriam limitadas a apenas 21 milhões de unidades. Após essa quantia de 21 milhões, não teria como produzir mais bitcoins, não teria como emitir mais bitcoins assim que atingisse a marca de 21 milhões. Puxando o gancho aí para mais um dos objetivos dessa moeda, que é ser uma moeda deflacionária. Para quem não sabe o que é deflacionária, é algo que não sofre pela inflação, que inflação, para quem não sabe também, é quando o seu dinheiro perde o poder de compra ao passar do tempo. Por ela ser uma moeda escassa e com um número definido a 21 milhões, ela não sofre o efeito da inflação. Assim, não perdendo o poder de compra, diferente do dinheiro que a gente conhece atualmente, que o governo pode simplesmente imprimir mais, elevando a inflação e fazendo com que o seu dinheiro perca poder de compra. 2 meses após a publicação do white paper do Bitcoin, no dia 3 de janeiro de 2009, o pseudônimo Satoshi Nakamoto minerou aí o primeiro bloco de Bitcoin, chamado bloco Gênesis. Interessado pelo projeto do Bitcoin, o programador Ralph Finney se interessou pela ideia e quis ajudar a levar o Bitcoin para cima. Então, no dia 11 de janeiro de 2009,
Ralph Finney fez um tweet lendário e épico. Ele fez um tweet escrito Running Bitcoin. Ralph Finney recebeu aí uma quantia de 10 bitcoins por essa ajuda e ele foi a primeira pessoa a receber bitcoins. Tá, mas qual que é o motivo do Bitcoin ser tão falado e idolatrado por muitas pessoas? O Bitcoin ele tem características únicas que diferenciam ele das demais criptomoedas do mercado. Ela é uma moeda descentralizada, ou seja, o Bitcoin ele não pertence a nenhum país. Ele não pertence também a nenhum governo. Então ela é uma moeda que resiste à censura. Então se você guardar o seu Bitcoin da maneira certa, não tem como ninguém pegar essas criptomoedas. Não tem como ninguém roubar de você essas criptomoedas. Outro ponto que eu já comentei para vocês aí que torna o Bitcoin ser tão falado e idolatrado é o fato dele ser escasso e que torna ele uma moeda deflacionária. Sendo essa um dos motivos aí do Bitcoin ter um preço tão alto, porque ele é escasso. Tudo que é escasso e que exige uma demanda alta tem o seu preço aí nas alturas. O Bitcoin é uma moeda que ela é imutável. Não tem como você falsificar o Bitcoin, pois todas as transações são registradas em uma tecnologia chamada blockchain, que surgiu junto com o Bitcoin. Ou seja, uma vez que a transação é registrada na blockchain, não existe a possibilidade de você fazer uma alteração, e isso que torna as transações com o Bitcoin ser super seguras, pois qualquer um consegue acompanhar aí pela internet todas as transações que rolam do Bitcoin todos os dias. E o fato do Bitcoin ser uma moeda deflacionária faz com que muitas pessoas idolatrem ele, né? Eu acho que esse é o principal ponto de que as pessoas mais idolatram no Bitcoin, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo aí atualmente, em que a gente vê a maioria dos governos aí imprimindo loucamente dinheiro, fazendo com que a taxa da inflação vá lá em cima e fazendo também com que nosso dinheiro perca fortemente o poder de compra. E já que estamos vivendo nisso aí atualmente, eu acho que essa é uma ótima hora do Bitcoin mostrar o seu poder aí, né? E mostrar como que ele pode ser uma moeda útil e não só algo especulativo, né? A galera põe dinheiro na esperança aí de ficar rico, né? Com a valorização do Bitcoin. E nos tempos para cá, o Bitcoin vem ganhando mais espaço no mercado, né? Recentemente ele atingiu a marca de R$300 mil uma unidade de Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda aí pioneira nesse mercado. E como eu disse, a cada dia que passa ele vem ganhando mais força nesse mercado aí, né? Mostrando como ele é importante e como ele pode facilitar a vida das pessoas. E muitos dizem que é nesse cenário atual que a gente vai ver o Bitcoin se mostrando super importante aí, né? E quem sabe mostrando a força dele e fazendo com que as pessoas se adaptem ainda mais ao Bitcoin. E você, o que você acha do Bitcoin? Você acha que ele é o futuro aí do mundo ou você acha que daqui a uns meses ninguém vai estar falando mais? Lembrando que o Bitcoin já foi considerado morto pela internet 422 vezes. Então agora que ele teve essa queda de 50%, aí muitas pessoas estão considerando que ele está morto, mas ao meu ver, é só um tempinho aí, ele caiu 50%, mas ele está aí nos R$150 mil, né? 130, 140 mil reais. E se você não comprou Bitcoin, eu acho que é uma ótima hora aí para você comprar, né? Essa aí é uma oportunidade de ouro, né? Caiu 50% aí do valor dele, estava lá em 300 mil, agora está 150 mil. Eu acho que essa é uma ótima oportunidade para você comprar Bitcoin. É lógico que essa não é uma recomendação de investimentos, até porque eu não posso recomendar investimento para vocês. Mas eu já comprei, até mostrei para vocês aí no canal, o que é skin in the game. Se eu falo uma coisa, eu faço aquela coisa. Mas então, deixa aí nos comentários o que você acha sobre o Bitcoin. Você acha que ele é o futuro ou acha que é só mais uma aposta aí da internet? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like. Lembrando, deixa aqui nos comentários também quais criptomoedas você quer que eu traga aqui nesse quadro. E falou! Madonna, I'll give that 7 or 8 of the best. 9 if I'm staring down straight at your chest. 10 if I'm drinking as late as the chefs. I'll say I'm impressed when I see someone standing out. Not the ones that keep on handing out booty like change. They moody and strange, like Judge Judy on stage. What? That's an